Olá, amigos e amigas. Nosso bate-papo de hoje é com o jornalista Giovanni Vitória, que eu tenho o prazer, uma satisfação de recebê-lo aqui. Eu conheço há muitos anos, no mínimo umas 3 décadas, um homem que era dos bastidores, mas que tem vindo à frente agora, mudado um pouco a sua atuação e assumido algumas responsabilidades, tratando diretamente com o público. O jornalista da assessoria hoje é presidente da Associação de Moradores do Bairro Bom Retiro, é uma liderança política e comunitária de Blumenau, e vai ser um prazer nós batermos um papo com um pouquinho da história da nossa cidade. Tudo bom, Giovanni? Tudo bem, Roberto? Prazer em revê-lo, né? Amigo de longa data, já há mais de 3 décadas aí nas lutas, né? Como tu falou, o tempo passou, né? Nós éramos 2 meninos, né? As rugas vieram, os cabelos caíram. Como passa rápido, né, Giovanni? Passa muito rápido. Parece que foi ontem que a gente estava naquela briga lá ainda, num tempo diferente de administração pública, né? É, a política era diferente, né? A política mudou muito, né? Mudou muito. À época nós tínhamos outros ideais, a forma de discussão também. As pautas mudaram, né? As pautas mudaram. Naquele momento, a gente estava vivendo um momento que o país estava se readequando à democracia, né? É, verdade. Pós-constituinte. Os grandes problemas do mundo, do Brasil, era desemprego, era dívida externa, a inflação alta, né? Principalmente desemprego era um problema grave, né? Aí nós vivenciamos todo aquele processo aí da mudança, principalmente com o governo Collor, da questão da abertura do mercado, né? Primeiro aquele choque econômico para tentar segurar a inflação. E aí nós tivemos um problema sério aqui, por exemplo, com a indústria têxtil, né? Os maquinários ainda em função da reserva de mercado atrasados, o mercado externo veio e aí nós tivemos toda aquela crise têxtil, né? Uma grande greve em 88. Tu lembra bem dessa greve de 88, Giovanni? Lembro. Meu pai trabalhava na Sufabril, era mecânico de manutenção na época. Meu pai não aderiu, lógico, ele tinha entrado questão de 6 anos antes, e ele era vital ali, porque ele era mecânico de manutenção, por causa de caldeiras e tudo mais, ele acabou não aderindo. Mas eu estava, naquela época, iniciando no Jornal Santa Catarina, naquele ano. Um pouco daquela crise de 88 tinha muito a ver com a mão de obra, porque a China, naquele momento, o destaque da China era pelo custo da mão de obra. Hoje a gente sabe que mudou a tecnologia, a logística, que eles investiram muito em transporte, né? Então barateou muito a produção. Mas na época a competição se dava muito com relação à mão de obra. E como você falou, os maquinários do nosso setor... com dificuldade por causa de reserva de mercado, e era natural que quando o Collor assumiu lá na década de 90, que ele abriu o mercado, era meio que natural que com os produtos vindo de fora, com preços mais em conta, era natural que as empresas aqui iam sucumbir, né? E houve também a troca de geração, né? Vamos ser realistas. Isso pesou bastante, né? Houve troca de gerações e aquilo que no passado era tocado a mão de ferro pelos construtores, os fundadores das empresas, segunda, terceira geração não teve esse mesmo empenho, né? E aí nós vimos empresas sucumbirem, né? Como a Sufabril, a própria Sufabril. A Sufabril, a Kremer, a Artex, né? Todas essas... E o modelo mudou, né? Exato. Eu lembro que a época, 1989, 90, 91, 92, a gente fazia muito política em porta de fábrica, a gente distribuía panfleto, fazia campanha. Então você ia numa Sufabril, tinha 4, 5 mil funcionários entrando e saindo. Eu que moro no Bom Retiro, nosso passatempo preferido de infância era ver a saída dos ônibus às 10 horas. Era fila de ônibus na Erma-Eren. Ali... Eu não lembro a quantidade ali no Bom Retiro, mas eu lembro que a Ering chegou a ter mais de 40 mil funcionários. Era muita gente, né? E esse modelo mudou. As pequenas empresas que estavam começando com 10, 20, hoje tem 300, 400 mil, 2 mil, 3 mil. Acabou mudando. Acho que a produção talvez hoje seja maior do que aquela época. Sim. Mas mudou de mãos esse controle, né? A tecnologia hoje ajuda bastante, né? Tecnologia, todo o processo produtivo, né? Com o apoio da tecnologia. Menos mão de obra, essas mão de obras. Meu pai já pegou essa fase na Sufabril. Meu pai, assim, era um operário com pouca alfabetização, mas ele já pegou uma fase que ele teve que se readequar, estudar muita coisa em relação à questão de manutenção, a solda, a questão de válvulas e tudo mais. Eu sei que ele foi a São Paulo fazer curso. Então, assim, as empresas investiram fortemente na alfabetização daqueles, na educação daqueles operários
que tinham pouca alfabetização, né? Para que eles pudessem dar conta do recado. O teu pai ficou com crédito lá na Sulfabril também para receber? Não, graças a Deus não. Meu pai se aposentou em 95, 96, uns anos antes, acho que da quebra. E ele ficou sim com crédito, mas de insalubridade. Ali nos anos 80, né, Giovanni, a maioria da população não tinha o segundo grau completo, né? Acho que não tinha nem o primeiro grau completo, né? O meu pai fez 4º ano. Acho que isso era quase a maioria da população, Meu né? pai trabalhou de mecânico na prefeitura, quando veio para Blumenau, veio para o Exército. Foi para a prefeitura também como mecânico, na antiga, hoje é a Fundação Cultural hoje. Depois ele trabalhou uma década e pouco com o irmão dele naquele porto de extração de areia, que tu deves lembrar ali próximo de Atapioca. E depois de um acidente de trabalho, então ele cansou daquela vida de ficar o dia inteiro no rio extraindo areia e conseguiu uma oportunidade na Sulfabril. Ele virou d'água para o vinho. O nosso amigo Grilo fez um resumo aqui da tua atuação, me passou, e eu te conheço há bastante tempo, tenho visto nos últimos tempos com destaque o teu trabalho no Bom Retiro, mas o que eu não sabia é que tu, além de ser blumenauense, tu é nascido no Bom Retiro. Então são 58 anos de Bom Retiro. São 58, não, vou contar aí 56. Desculpa, 52. Eu saí 7 anos, morei 7 anos na Vila Nova. Ah, tu ficou um tempinho, mas nasceu no Santa Isabel. Nasci no Santa Isabel, nós morávamos na rua Cuiabá, que é uma paralela ali da Vitor Eren, próximo do hospital também. Minha mãe morava de aluguel ali, meu pai, quando conheci meu pai. E aí depois, com o apoio da Ering, na antiga cooperativa de crédito, que hoje é a Via Cred, né? Me permite aqui citar o nome, Sim, fica né? à vontade. Eles compraram a casinha deles, ali na rua Gustotti, que é uma rua paralela próximo da Ecomax, entra ali pela rua Tiradentes. E ali eles fixaram a residência. E aí, quando eu voltei em 2003, eu saí de 96 a 2003. Fosse para Vila Nova e voltasse. Eu voltei porque meus pais já estavam em processo de separação, normal, a maioria hoje se separa. Hoje Fiquei 7 anos casado. O anormal é não separar. E voltei porque eu já vi que meus pais já não estavam assim numa saúde boa, estavam sozinhos ali. Então fiz lá as reformas que eu precisava para me adaptar, numa parte de trás da casa que estava sobrando, e voltei para cuidar deles, com o propósito de cuidar deles. E eu adorava o bairro e odiava, desculpa meus amigos da Vila Nova, mas eu não gostava de morar lá. Eu morava em apartamento e me sentia preso. É bem diferente, né? E sempre nasci com o pé no chão, né? Pé na terra. Giovanni, como é que era o Bom Retiro há 50 anos atrás, 45 anos atrás? Cara, ele não mudou muito. Mudou a Irmã Eren, que era a rua de paralelepípedo, hoje asfalto, o trânsito. Na época já era meio complicado, principalmente naqueles horários de saída de companhia aérea, por causa dos ônibus, né? E tu fazia o que ali? Tu subia aqueles morros, brincava lá, andava de bicicleta? Nós Como é tínhamos que era a tua lá, infância ali? A minha aventura de 7, 8 anos, nós temos aí, até hoje tem lá a trilha da placa que eles chamam, onde a Embratel na época construiu uma placa para refletir espelhamento aqui da Embratel da Ponta Aguda para Massaranduba, Jaraguá do Sul. Então eles abriram uma estrada que ia até o Morro do Pedro II, cortava a minha rua e ia até o Morro do Pedro II. Então ali era uma das minhas diversões prediletas. Ali próximo da minha casa nós tínhamos um terreninho, um campinho que a gente chamava de chão, campinho de chão batido. Até a década de 70 nós tínhamos um campo quase que oficial, que os antigos moradores abriram a facão lá em cima no morro. Também a gente entrava pela trilha por trás da nossa casa ali, ia até lá, mas ali era raro a gente ir. A gente gostava mais de jogar ali naquele chão batido. Lá em cima era grama, aquelas traves ainda quadradas de madeira, feitas Sim. Era legal. Eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver errado, mas o Bom Retiro, sendo um bairro tão próximo ao centro, numa região tão nobre da cidade, e até pouco tempo era uma espécie de patinho feio de Blumenau. Para mim, eu tinha essa impressão. É que o pessoal acha que o bairro é um bairro de rico. Nós somos 24 ruas. O pessoal acha que o Bom Retiro se resume a Irmã Ering, a Vitor Ering, ou mais Qual é a a população do Bom Retiro? Nós somos o penúltimo bairro com menor população. Só perdemos por Boa Vista, são 1.100 moradores. 1.100. Mas daí tem uma rua que é a principal, que tem um trânsito... Que é a Irmã Ering, a válvula de escape é a Vitor Ering e o Morro da Companhia. Mas esse trânsito não é nosso. Esse trânsito é o pessoal que vem para o centro ou que vai para a Velha.
né? Mas daí tem algumas ruas que ficaram um período meio abandonadas, em direção Nós temos, como eu te falei, ao nós morro, temos né? 24 ruas. Destas, uma terminou, mas parou por causa da empreiteira que parou, não teve capacidade, que terminou, que é a Rua Recife, falta metade ainda para pavimentar. Tem a minha rua, que é Augusto Botti, ainda para pavimentar, e mais 3. Pois é, numa região tão próxima do centro, tão nobre, e tu já me citou várias ruas que não haviam ainda sido pavimentadas. De repente, faz uns, não sei se eu estou errado, mas há uns 4, 5 anos, eu vi tu assumir uma condição de sair dos bastidores e ir para a linha de frente, começar a vestir essa camisa e dizer, ó, aqui é Bom Retiro, aqui é bom viver, vamos investir aqui, vamos melhorar. Vi que até uma área de lazer agora vocês conquistaram recentemente. É uma virada na tua forma de atuação e me parece que está sendo uma virada também na própria comunidade lá, né? Deixa eu só te contar de forma cronológica. Na realidade, assim, ó, eu trabalhei de 2005 até 2011 na Fundação do Esporte. Eu acho que eu não teria muito tempo nem para me dedicar aos outros trabalhos meus, porque o meu foco era assessoria de imprensa, em função do meu trabalho no governo do João Paulo. Em 2011 eu saí e voltei para o mercado de assessoria de imprensa, mas meu mercado sempre muito gangorra, né? Ou temporários, ou feiras, eventos e congressos. O primeiro setor acho que percebe a crise é a comunicação, né? Vamos dispensar alguém, dispensa assessoria de imprensa ou agência de publicidade. E aí o que eu fiz? Eu fiquei matutando o que eu iria fazer de projeto solo, para eu também, se eventualmente dar uma situação dessa, eu ter um projeto meu. E aí surgiu, eu nasci aqui, conheço regularmente bem o meu bairro, talvez não profundamente, então, né, até então. E aí eu resolvi fiquei um ano matutando. Aí eu resolvi fazer o Viver Bom Retiro, em 2015. Em 2016, eu ajudei a eleger com o Viver Bom Retiro um cara que eu pedi para ele entrar no grupo lá que então cuidava da Associação de Moradores para dar uma reciclada na associação. Eu achava que aquele troço estava muito devagar, porque eu comecei a receber demandas pelo jornal de problemas do bairro, que não, em tese, era para dar divulgação. Sim. Mas eu estava recebendo as demandas para tentar resolver. Então, em 2019 eu resolvi, então, disse, não, já que eu estou assumindo as coisas de associação, eu vou... Não queria, né? Mas acabei assumindo a função, a possibilidade de eu vir para presidir a Associação de Moradores. Perdi por 5 votos. Mas foi para o embate, foi para a disputa. Foi para o embate, perdi por 5 votos. Beleza. Aí veio 2021, 2 anos de mandato, em plena pandemia. Aí eu perdi esses 5 votos porque eu tinha ajudado a eleger em 2016. Uhum. Veio 21, veio a pandemia, e aí eu reciclei aquele grupo, aquela chapa que eu tinha na época, trouxe como vice o César Sim, que você também já conhece, e nós ganhamos, foi a eleição com o maior número de moradores, 250 ou 230 moradores, eu não lembro agora. Para 1.100 é um número significativo, né? E ganhamos por 55% dos votos. Eles ainda obtiveram 90%. Tá. Mudamos completamente. Trouxe pessoas como Carlos Tavares do Amaral, trouxe o seu Lindomar Kreffel. Carlos Tavares do Amaral, você sabe, foi presidente da CIB e tudo mais para o meu conselho fiscal. Trouxe pessoas de peso, o César Sim de vice. E começamos a trabalhar. E aí nós começamos a fazer todo um levantamento do bairro dos nossos problemas. Nossos problemas hoje são manutenção. Então só já de cara nós já mandamos mais de 30, 40 pedidos na ouvidoria e nos reunimos com o secretário de manutenção da época, secretário de obras, presidente Samay, tudo que tinha de problema nós... Esses caminhos tu conhecia, mas de forma diferente, né? Estando lá dentro, dando assessoria. Sim. Fosse bem recebido como presidente de associação, a administração reclamar. Ainda dá atenção? Não posso reclamar. De todas, tanto a do Mário como agora do Egídio, né? Não posso reclamar no sentido do atendimento que nos prestam. Lógico que as coisas não saem na velocidade que a gente quer. As respostas às vezes são frustrantes. Mas em termos Geralmente você planta num ano para colher no outro, ou depois ainda, né? E aí vem o caso da área de lazer. A área de lazer, na realidade, é um projeto lá de 2012 do seu Roberto Urich, você deve lembrar. Sim. Depois veio o José Amaral Ventes, que foi o segundo presidente. E esse projeto, inclusive, a associação pagou na época, era um filho de um ex-presidente, pagou não, ele fez voluntariamente, né? O primeiro projeto da área de lazer. É bem diferente do que está ali hoje.
E foi encaminhado, foi aprovado, a prefeitura fez umas alterações, mas ficou engavetado ali então de 2016 até a gente ter assumido em 21. E aí eu fui, resgatei, eu já tinha feito uma reportagem no Viver Bom Retiro sobre isso lá em 2015, no primeiro ano, e eu fui atrás então de que forma a gente podia viabilizar isso. Fui atrás até de deputado, fui atrás de vereador para buscar orçamento no município, para buscar emenda parlamentar, mas a coisa não caminhou. Aí em 2023, graças ao Éder Boron, que era o secretário de planejamento, o Éder colocou isso na pauta do Coplan e conseguimos então o recurso do Coplan, do Conselho de Planejamento Urbano, para viabilizar. Então assim, isso foi muito em função de a gente estar mobilizando, instigando atrás. E correndo e indo atrás, né? O projeto mudou bastante, nós perdemos a pista de caminhada por uma série de questões lá, mas pelo menos nós temos um espaço de lazer. Ficou um espaço legal, ficou, né? Nós temos quase 1000. E o pessoal frequenta mesmo, né? Nós temos lá 4 equipamentos de academia, temos uma quadrinha pequena, tem quase 1000 metros quadrados ali, né? A Ecomax adotou ela agora, naquele programa da Cidade Jardim. Que bom, porque daí garante, né, os cuidados permanentes. Né? Inclusive eles agora já fizeram, que não estava no escopo deles, eles pintaram pra gente que estava no projeto inicial, as mesas que fizeram lá de concreto, as duas, aquelas... E o pessoal tem de jogar um dominozinho, ainda não pegaram ainda. Não vi dominó ainda, mas a gente já, com a Ecomax, nós conseguimos que eles pintassem lá para jogar dama e xadrez, né? Certo. Então eles pintaram lá e tal. Agora eu estou ajudando eles aí para ver se a gente consegue botar ponto de energia e água, porque eles precisam fazer roçagem, precisam passar lava-jato, e essas áreas de lazer não contemplam isso. Então agora eu estou junto ao município para ver se a gente consegue uma boca de água lá, um bico de água e uma torneira, né? Parece uma coisa simples, mas é um pouco burocrático, né? Para ver porque quem paga a conta. Principalmente a questão da energia. Celeste, que eu já não vejo tanto problema, né? Mas eles precisam disso, porque senão nós não vamos ter a manutenção adequada, eles não conseguem. Senão a gente vai ter que pedir favor para a cafeteria do lado, eles não vão estar sempre dispostos a ficar pagando água e energia. O bom é já ter uma coisa que pertence à própria comunidade, né? Não precisa pedir licença cada vez. Quero ver ainda se eu consigo colocar uma câmera lá daqueles do município, para pelo menos conter, ou pelo menos... isso é bom, né? Porque sempre tem vandalismo. Né? E ajuda a prevenir também, né? Então assim... Eu tenho uma coisa comigo, cara, assim, eu falei até, eu tive reunião da diretoria essa semana. Aliás, eu não sou mais presidente, tá? Sou vice. Tu encerrou o teu mandato agora? Encerrei meu mandato agora no mês de julho, né? Então, o seu Edmilson Vieira... Vai sair se realizado, contemplado com... Acredito que sim, acredito com o trabalho que a gente fez aí, acredito o serviço sai com o dever cumprido, né? Consegui fazer isso, consegui trazer a sessão itinerante da Câmara, que foi uma luta com o Ito. Fizeram a sessão no Bom Retiro? Fizemos. Que legal. A primeira, as duas... Isso começa a valorizar o bairro, né? Porque eles queriam fazer, 2 meses antes, eles queriam fazer lá no Progresso, de novo. Já tinha sido feito 2 ou 3 lá. E aí eu mandei mensagem pro Ito, de novo, Ito, eu já tinha pedido no passado para mudar, faz o centro. Bom Retiro não vai lá pro Progresso, a realidade deles é outra. Aí o Ito disse, não, vamos fazer no Bom Retiro. Beleza. O Ito foi muito... E tem espaço adequado para isso? Aí nós fomos lá na SCI, que sempre abre as portas para nós, a SCI Sistemas, o Wellington e o Everton Marçal. Visitamos o Colégio Visão. O Tchê também é da nossa época, gente boníssima. Fomos visitar o Colégio Visão, que até tem um espaço maior, mas eles... questões financeiras, o Tchê já tinha liberado sem custo. E temos o auditório da Renal Vida, que provavelmente a Renal também ia liberar, mas era um pouquinho menor. Que é um equipamento importante também para vocês ali, né? Foi, porque assim, consolida o que nós somos hoje, né? Referência em saúde. Nós temos hoje a Renal, nós temos IOT, nós temos a Renal agora, e nós temos uma série de clínicas, por exemplo, veterinária, fisioterapia, reabilitação. Boas empresas, né? São clínicas voltadas à UINA, que dá treinamento para profissionais de saúde, até cuidador de idosos. Muita gente não sabe o que o INA faz. Eles têm curso para cuidador de idosos. Tem curso para cuidar. Legal divulgar isso para as pessoas que têm interesse. Às vezes, muitas pessoas se colocam a trabalhar, às vezes sem nenhum treinamento. E é preciso, né, Giovanni? Tem algumas questões que... Tem aquela atadura, tipo um band-aid que você coloca no braço para dores. Eu não lembro agora o nome. Tip-tape. A minha avó falava que era emplasto de sabiá. Não é. Aquilo tem toda uma técnica para colocar. Ó, a gente vê muitos atletas colocando aquilo em dores e tal. Aquilo tem todo um processo para colocar. Então eles têm um curso para isso, né? Aí nós temos uma clínica que é a Somata, é só para reabilitação de crianças e também idosos que têm dificuldades para andar, ou em função de paralisia, ou em função de acidente. Nós temos uma clínica veterinária,
Poxa, que legal. No lado, bem próximo, nós temos também um hotel de pets, de Tem um cachorro, hotel. que é o Clube Mascote. Final de semana, Feriado, noite, feriado. que é o mascote. Então, assim, tudo que legal. gira em torno de saúde ali, né? Num espaço pequeno, mas com bastante Então, diversidade são e poucos quilômetros de empresas, de negócios. quadrados ali, mas tem uma série de empresas nessa. Vocês têm um problema no bairro de enchente, né? Como é que é a enchente Não ali? Com é que enchente, cota? é enxurrado. É enxurrada? Nós temos um problema sério de 30 anos lá na rua Richard Olds, que esse, infelizmente, ainda não destravei, mas eu vou resolver. Que é aquele ribeirãozinho que passa próximo à área de lazer ali? Tem a questão da limpeza do Ribeirão, são dois problemas. A questão da limpeza do Ribeirão, que nunca, pelo menos há mais de 20 anos, não é feito a desassoreamento. E a última limpeza de imagens foi feita no final de 2019. Isso eu acompanhei ainda pelo Vive Bom Retiro, quando o Mário foi lá antes do Natal. E nós temos um problema crônico nessa Richard Olds, que é uma rua paralela da Vitorene, próximo ali do Iote. Sim. Que eles têm um problema que a tubulação deles cai para o Ribeirão. Então, quando o Ribeirão sobe e as bocas de lobo e a tubulação da Richard Olds estão entupidas, obstruídas, mas principalmente quando o Ribeirão sobe ou uma chuva mais forte, alaga. E ali só tem praticamente clínicas e agora tem um restaurante. Então alaga, causa problema. É de marcar consulta, é de marcar atendimento. Residências não são atingidas. Todas elas são um pouco mais altas, só que ninguém consegue entrar e sair, né? A maioria delas do lado esquerdo, principalmente, são um pouquinho mais altas. Não E com a drenagem mas isso já ajuda chegou. bastante, limpeza, drenagem. E já chegou, entrou, tipo, só para entrar para molhar, né? Sim, mas já entra. causa um Alvoroço. Então Grande imagina isso gigante, numa né? clínica, né? E na cota de enchente, chega a afetar o Bom Retiro? Com que cota Nós de temos enchente? ali de cota de enchente, se eu não me engano, ela chega no Iote com aproximadamente 12,5 metros. É que já não é mais tão comum enchente de 12 metros e meio, né? Mas eu recebi agora até, eu tenho uma parceria muito forte com a Fundação Hermann Ehring e com o Museu Ehring, que é o braço social da Ehring e o acervo todo de memória da Ehring. Eles me mandaram algumas fotos da enchente de 83. Tu lembra da enchente? Tu já tinha uns 16, sim, 17 anos? Eu tenho muito vivo isso na minha memória. Tu pegou 83 e 84. Sim. Não, peguei bem antes, né? E assim, enchente pra mim era natural, porque meu pai trabalhava no Porto de Areia. E ali no final da década de 80 era muito comum pequenas enchentes, porque não tinha barragem, né? Chovia, A de 83 11 mesmo, metros, 10 metros era comum, né? 83 mesmo foi metade do ano só de água, né? Subia, descia, subia, descia, subia. Mas naquela altura foi uma surpresa muito grande, né? Eu lembro que a água chegou ali, tu conhece bem ali, onde é a entrada da Ecomax, onde tem o Assados Bom Retiro, o Paulo. Sim. Ali. A água chegou ali. Eu A água ganhei, chegou ali. Eu recebi fotos. Eu tenho fotos que eu recebi da Ehring. A Ehring lá atrás, o talude deles ali, onde hoje entra os caminhões da Ehring. Quando tu vai subir o Morro da Companhia, aquilo tudo veio para baixo. Desceu tudo. Aquilo foi feito depois de uma grande obra de engenharia para conter aquele barranco. Tá? Então aquilo tudo assim, tem fotos lá daquele barro tudo entrando nos depósitos lá da Ehring. Então, assim, coisas impressionantes que tu vê, né? Eu tenho uma foto também de 2011, que a água chegou ali no Iote, tá? A enchente foi menor de 2011. Só que ali nós estávamos com um grande problema, já, em função muito de 2008, que é a questão das tubulações que estavam todas Aí acaba agravando, né? agravando. Tudo Então a entupido. enchente chegou ali no Iote, ali na pracinha. Atrás do hospital, passando pelo Santa Isabel ali, né? Isso é ali na Renalvida. Aquela ali, região né? toda ali, Renalvida. A água chegou tudo. ali. Eu tenho uma foto dessa de 2011 também, eu vou resgatar, depois eu mando até para ilustrar aqui a nossa conversa. Tu lembra? E eu tenho, só para encerrar a história da 83, eu tenho muito vivo também, além da questão do meu pai lá do Porto, né? Essa trilha da placa que eu relatei antes, que eu te comentei, eu meio que virei guia na enchente de 83 principalmente, porque o pessoal da Ehring queria sair para ir para o Garcia. E não conseguiam, só de barco. Não tinha acesso. Né? Então a gente meio que eles descobriram aquele troço e meio que eu guiava eles até... Ali sai aonde? Hoje não sai mais, mas antigamente saía atrás do Morro do Pedro II, né? A parte lá da placa para baixo, para o Morro do Pedro II, não está fechado. Não saiu na época das construções que fizeram novas. Não, o mato tomou conta, houve deslizamento. E hoje a subida até a trilha da placa também é só uma picada, né? Era uma estradinha, sempre foi de barro, nunca teve estrutura, só a estrada e o acesso para a placa.
Então eu meio que virei guia principalmente dos funcionários da Hering, do Curtumiotti, eu acho que. Não, o Curtumiotti já não existia mais, perdão. Da Praion Metalúrgica. A fábrica de taxinhas, onde havia Cred hoje. E eu via ele guia, levava eles até a placa. Eu disse, agora vocês descem, vocês vão sair lá atrás do Morro Pedro II. Ali vocês agora, ali lá o caminho, vão chegar na Hermann-Ustra. Agora, como vocês vão chegar dali até a Hermann-Ustra, não sei. Então, meio que eu subi lá, sei lá, 2, 3 vezes por dia, levando funcionário de Hering, de Curtume, de Praion e tal. Essa região toda ali, da Alameda, que é uma região nobre, Nereu, aquilo depois da enchente, aquilo virou uma tragédia. Hoje é prédio, mas antigamente eram casarões. Sim, né? Eu lembro de muitos amigos que eram da minha mãe, onde a minha mãe trabalhou também de empregada e tal, que perderam tudo, né? Teve rico aí que foi, por isso que daí desancaram tudo para morro, né? Não tinha ainda essa questão de construir prédios e tal. Mas a maioria dos ricos, dos milionários que moravam na Alameda, foram morar em morros. Desvalorizou completamente aquela. Sim. E aí começou a questão das casas mais antigas virar loja, clínica. E isso levou um tempo até que recuperasse, né, o valor econômico, as pessoas começassem a pensar em fazer loja, que foi meio que um processo, né? Primeiro começa a fazer loja, tal, locação, e depois aí prédio agora se tornou uma área. Eu lembro na época que eu era office boy da companhia Lawrence, trabalhava de office boy. E eu vivia na Rua 15 dos bancos, eram mais de 30 bancos que eu via diariamente. E na enchente tu ajudou alguém? Tu fez algum trabalho, assim? Não, daí pós-enchente? Quando baixou eu tive que ir pra empresa, né? Ajudar a limpar a Lawrence, companhia Lawrence ali na Rua São Paulo, próximo de Ipiranga ali, no lado de lá. Então assim, nós chegávamos no depósito onde a gente armazenava os blocos, ainda era tudo muito manual, né? Os blocos de nota, fatura e tudo mais, aquele depósito que era na parte baixa do prédio, era uma casa antiga. Eu acho que até era patrimônio histórico, ou se não foi tombada, era próximo de se tombar. Cara, nós pegávamos aquelas pastas azeite e jogava assim, ó. Só água e lodo. Lojas tentando lavar calçado, tentando aproveitar alguma coisa. Aí na época tinha uma Caloi 10 na parada, que era de um diretor. Não esqueça da minha Caloi. Eu fui a pé. Não sei como que eu cheguei, porque a água ainda tinha água em vários pontos. Eu já tinha. Como tu disse, em 83 demorou bastante baixar, né? Aí eu acho que essa da Loures não foi nem em 83, foi de 84 que eu fui. Eu sei que eu fiz uma volta enorme lá pela Vila Nova, a pé, entrei lá em cima na Regente Feijó, entrei numa trilha, porque ela chegou lá perto onde a Santa Clara hoje tinha água, entrei por uma trilha de mato para chegar lá na Rua São Paulo. Bom, uma volta eu consegui essa Caloi 10. E vim de Caloi 10 pro Bom Retiro, né? Aí eu passei, eu nunca esqueço aqui onde era o Blue Lanches, ali aquela baixada, cheio de água ainda. Vambora! Aí o pessoal dizia, não, isso uma enchente como essa não vai acontecer mais, só daqui a 100 anos. Aí veio 84. Aí veio 84. Quer dizer, o ano de 83 foi enchente, né? Baixava, subia, né? Como a gente tinha comentado. Aí 84 veio terminar de quebrar quem já estava... Mas eu acho que o pessoal já estava mais avisado, né? Porque a de 83 pegou todo mundo meio que... Mas o pessoal estava quebrado aí em 84 quando chegou, né? Mas veio muita ajuda de fora também, né? O pessoal foi muito solidário. Eu sei que de 83 eu tinha uma tia que morava aqui na... A Globo fez minissérie, você já estava assistindo. Tem no Google. Cara, eu queria achar essa minissérie. Eu assisti esses dias no Google. Era Caso Verdade. Eu acho que é isso, com vários atores consagrados. Sim, eles fizeram toda a reconstituição. A reconstituição, a chuva, a forma que subiu as águas. Mas é coisa de novela, né? Não chega nem perto do que a gente a realidade era outra, né? Vou pegar o caso da minha tia. Madrugada, desesperada, ligando. Ela morava aqui na Rua Paraíba, trabalhava aqui no restaurante, eu acho que o restaurante, eu cozinhava ali pro Bateria Lopes na Rua Paraíba. E ali pegou até o Grilo mora ali próximo, também sabe o que ele pegou. E tivemos que abrigar todo mundo lá em 83. Minha casa virou um hotel, né? A família era grande. Ficaram lá. E alimentação para todo mundo, né? E aí, as voltas, né? Meu irmão ainda tinha carro na época. Eu sei que nós saímos pelo Morro da Companhia, ainda estava liberado, o João Pessoa não tinha pego água. Eu sei que nós demos, e ali dava para ir em direção lá mais para cima da Velha. E os Fusca eram meio anfíbio, né? Eu não lembro que carro meu irmão tinha na época. Mas de cada 10 carros, 7 eram Fusca. Eu sei que meu irmão ia lá para os lados, lá para o Vasco do Verde, lá para cima,
para ir atrás de gás e comida. Aí a cooperativa Hering liberou para todo mundo. Então a cooperativa de abastecimento da Hering ali, logo na subida, onde é a loja hoje, era só para os funcionários. Então ela liberou para todo mundo comprar. Só que eles também iam sofrer com desabastecimento. Mas gás nós fomos comprar lá para os lados do Vasto Verde. Não foi fácil, um período não foi difícil. Fácil, foi uma semana, aquela semana mesmo do fervo, foi uma semana ali do fervo mesmo, foi terrível. E nesse período tu já tinha encerrado o segundo grau no Pedro II, tu estudava ainda, né? 83? 83 eu estava começando, eu estava no ginásio ainda. Estava no ginásio. Eu terminando o ginásio. O Leonir Alba foi teu diretor também? O diretor, o Léo, nós elegemos o Léo. Ah, que legal. Que foi a primeira vez que nós... A primeira, gente boa, né? Foi a única que eu consegui, né? Que eu peguei a fase, que nós elegemos diretamente o diretor, né? Não, o Léo... O Léo é muito engraçado, porque aí eu fui para redator auxiliar no Pedro II, porque eu tinha me ferrado no primeiro científico. Fui para a noite, né? Estudei sempre de manhã até o ginásio. Fui para a noite e eu tinha me ferrado em matemática e física. Um ano em matemática e física. Em química e física. Um ano em matemática e física e o outro ano só em matemática. Teve um ano que eu tive que ir para aula só para fazer aula de matemática, porque eu tinha reprovado. A gente tinha uma resistência grande com essas matérias, né? Eu, para entender que devia estudar inglês, eu saí do colégio sem entender que eu deveria estudar inglês. Ironia do destino, eu fui depois aprovado em economia. Mas deixa eu... Aí eu fui, quando eu soube que o Pedro II tinha os cursos técnicos, tinha magistério, tinha técnico em edificação e tinha redator auxiliar. Era o segundo maior colégio do estado à época, Nós tínhamos quase 8 mil alunos lá. Era uma potência. Quase 8 mil alunos. Aquele teatro ainda funcionava? Sim, eu treinei handebol na época do ginásio, jogava nas paredes lá, aquilo caía tudo em cima da gente, aquele reboco. Mas tinha uma estrutura boa, né? Tinha uma estrutura boa, né? Tinha quadra, tinha campo. Sim, aí na época foi feito o campo de futebol, foi feito na época do Léo o ginásio, o outro ginásio, né? O Léo era considerado conservador, mas o Léo dava uma liberdade para os alunos. E ali era um período de abertura, né? O país ainda vivia a ditadura. Eu quero chegar nesse episódio. Bom, e aí eu fui então para o redator auxiliar. Eu e o Arnei Tomil, que é o herdeiro da loja Tomil, hoje toca a relojaria ótica Tomil lá no Garcia. O redator auxiliar era um técnico de jornalismo. É um curso de iniciação para o jornalismo. Nós tínhamos um jornal do colégio, que era o Canal Novo, que a gente redigia. Então nós íamos lá, e aí eu tinha professores, Gervásio Tessaleno Luz. Ah, qualidade, né? A Animéria Gouveia, que tu deve recordar. Sim. A gente chamava ela. Cara, quando a Animéria entrou na sala como professora, eu olhei só olhando para ela. Estamos ferrados. A Animéria era um general como diretora do ginásio, cara. Bicho, ela chegava com aquele Fiat 147 lá dentro, subindo aquele morro do Pedro II. Não, Grilo, Fiat naquela época era um Fiat 147 laranja, não, a laranja não, né? A laranja, vai. Subindo aquele, disse, mano, a Animéria veio hoje, nós estamos mortos. Cor palha, tipo no escritório aí. A mulher como professora se transformou, a mulher é uma mãe, tanto que foi a nossa paraninfa no negócio, da formatura no terceiro. Legal. E nós tivemos o Salésio que hoje é dono da Kili. E o Salésio, naquele ano que ele deu aula, a gente só deu aula para nós no segundo, ele entrou todo orgulhoso. Ele é revisor do Jornal Santa Catarina. Fazia lá a revisão dos Pestap. Não é que nem hoje, que é tudo no computador, né? Na época era linha por linha, né? Ele chegou feliz da vida que ele tinha comprado o primeiro tear dele. Na sala de aula, nós estamos falando. Ali ele estava começando a empresa. Ele tinha conseguido comprar o primeiro tear dele. Compartilhando isso pra gente na sala de aula. Pá, que legal, cara. E ver a potência que esse homem virou, hein? Hoje eu acho que ele nem me conhece como ex-aluno, mas sei lá. E a tua relação com o Leonir, então, era boa? Não, aí nessa brincadeira, eu não contente de escapar de matemática e física, eu vi que o pessoal da União Catarinense de Estudantes Secundaristas, que talvez você tenha feito parte, na época era o filho tinha farmácia aqui na Rua 15, o... Felsk não. O Felsk não era aqui. O Felsk ele era ligado ao Décio, era bem ligado ao Décio. Ah, do Garcia? Garcia. O filho do Garcia estava nesse processo. Veio o Garcia uma hora que eu bati um Veio para nós com uma revistinha em quadrinho dizendo, olha, os Grêmios, A época era Grêmio. Não.
Não era Grêmio? Movimentos estudantis agora estão liberados para fazer Grêmio estudantil. Ah, tá. Tem que acabar com... Eu não lembro agora como era o nome do negócio. Centro Cívico. Centro Cívico. Faz tempo, Giovanni. Pô, eu disse, interessante isso aqui, para dar umas matadas de aula. Cara, foi uma cachaça. Nós entramos naquele troço, ganhamos aquela eleição de manhã, à tarde e à noite, maior votação que tivemos, disputamos com a chapa que era... Imagina a quantidade de alunos que tinha no Pedro II, Mas, a representatividade que era isso. O Dimas publicitário, fez para nós, ele trabalhava na Artex, e o Dimas fez para nós um globinho. Nossa chapa tinha alguma relação com o globo terrestre. Um globinho animado e tal. Botamos, conseguimos umas camisetas de graça, aquelas camisas de campanha, fizemos, ganhamos a eleição. 2 anos presidente do Grêmio Estudantil do Pedro II. E a relação com a direção boa? Não, boa, até então boa. Eles ainda queriam botar um. Eles era muito gente Eles boa. tinham o Frei Nelson, ex-Frei Nelson. Uhum. Já tinha largado a batina, mas estava lá, gente boa. Ele que ainda queria meio que ser regente. Eu disse: Frei Nelson, o senhor não vai ser mais regente. O Grêmio Estudantil é livre, não tem mais regente. Já começou ali, né? Aí no ano seguinte, que era o meu último, 3º ano de redator, deu uma greve dos professores. Ah, era muitas greves, no final dos anos 80, 90, né? Nelson Lindner à frente, que o Nelson acho que era... Tu lembra o ano dessa greve? 88. 88. Não, 87. Foi uma das maiores do estado. Foi a mais longa. Bem que depois começou a ficar comum, 60 dias, 40 dias. E aí o Léo queria me matar. Porque tu apoiava os professores. Sim, porque aí eles queriam, através da UCRE e o governo do estado, Pedro Ivo Campos, eles queriam que a gente recuperasse todas as aulas sábados. E aí todo mundo, eu não tenho que vir sábado à noite para aula. Disse, não vamos vir coisa nenhuma. Aí queria descontar do professor e recuperar. E fizemos uma assembleia no ginástico. Sim. Lotamos aquele ginásio à noite. Todo mundo não. Saímos em passeata até a UCRE para transmitir o resultado da assembleia para a Valquíria Rafael. A Valquíria naquela época era da UCRE. E o Léo queria. Vocês vão me tirar. Valquíria é uma grande figura do MDB, né? Vocês vão me tirar, eles vão tirar eles estão querendo acabar com as eleições diretas. Léo, foi a decisão não fizemos nada. Foi a decisão de assembleia, Léo. Até porque ele era um pouco mais à direita, né? Sim. Ele era simpático da pessoal do Amigo. Aí o pessoal da tarde da manhã começou, mas como é que fica nós? Eu vou ter que recuperar sábado. Faz igual o pessoal da noite. Começa a não vir, boicota. Aí os primeiros dias o pessoal já foi, segundo sábado já não foi, vazio. Eu ia lá olhar, né? O Léo olhava pra minha cara, o que tu fez, Léo? Eles vão me tirar daqui. Não, eles não vão te tirar, Léo. Porque daí nós vamos estar no teu lado. E dali tu foi parar no Santa Catarina? Aí não, ali é processo. Aí eu saí da Companhia Lawrence em 86, um ano antes desse processo ali, e fui trabalhar na Simpev. Pedro Cascais era o presidente. A Simpev é a Associação dos micro pequenas empresas de Blumenau, né? Vale do Itajaí. Era do Vale do Itajaí. Aquela Cascais andou deitando em rodovia. O Cascais fez Foram presos em 86 tentando liberar carne, que não tinha carne, né? É um episódio que talvez muitas pessoas mais novos não vão lembrar, mas o Brasil teve um período ali em 86, 87 de desabastecimento que nem aconteceu na Venezuela. O governo tentou controlar o preço dos produtos e aí o produtor tirou o gado, não queria mais fornecer o gado, muitas empresas pararam de fornecer produtos e faltou tudo no mercado, né? Então nós tínhamos que importar carne francesa e a carne vinha e não era liberado, poucos estabelecimentos recebiam, né? Bom, e aí em 86 saí, 86, 87, eu não lembro agora exatamente, mas acho que foi 87, final de 86, começo de 87, eu fui para a Simpev. Fui trabalhar como auxiliar financeiro lá. E aí o Luiz Passos, que era o assessor de imprensa deles, foi pro Jornal Santa Catarina. E o Cascais sabia que eu fazia redator auxiliar e tal, e me convidou para ser o assessor de imprensa. Tu era bem menino ainda, né? Tinha 20 e poucos anos, nem 20 eu acho que não tinha. 19. Bom, fui assessor de imprensa, ainda no tempo do Telex, não tinha, nem internet não existia. Cara, ainda bem que eu tinha feito Senac, eu fiz Senac. Ali já estava no fax, não estava no fax ainda? Não tinha, isso aí não tinha, cara. Fax eu fui conhecer já no Jornal Santa Catarina em final de 89. Foi o primeiro teste que nós fizemos para receber uma telefoto dos Jogos Abertos em Joaçaba. Nós recebemos telefoto
telefoto, né? Naquele ano nós fizemos um teste para um jornal de domingo com a capa do basquete de Blumenau, que tinha sido campeão, levantando o troféu, e que aquela vitória tinha dado os Jogos Abertos para o Blumenau lá em Joaçaba. Se tu pudesse entrar hoje, reconstituir o Jornal de Santa Catarina, e tu entrar na redação, tu ia te sentir um dinossauro, né? Porque como mudou, né? Sim. Graças a Deus, uma coisa que eu tenho, cara, é que eu consegui acompanhar um pouco da tecnologia, tá? Tu tava quando o Santa começou a usar computador, substituiu as máquinas de escrever? Não, já estava fora. Já estava fora. Eu comecei a ter esse contato, bom, aí tive a minha passagem da Simpev, trabalhei no escritório de advocacia do Roberto Zimmermann. Ah, tu trabalhou com o Zimmermann? Burro de carga nunca mais, cangalha também não. Eu fazia o jornal lá do PTB, mas foi um pouco período. Aí me ligaram do Jornal Santa Catarina para, então, fazer um teste lá, para repórter de esportes. E aí tu já tinha feito o curso de datilografia? Isso já lá, né? Antes de começar a trabalhar. Isso lá em 82, 80 e... Ah, cedo tu fez? Não, fiz. Tu lembra como é que era, né? Preparar para começar a trabalhar, né? 15 para 16 anos já estava trabalhando, né, nego? Eu fiz então. Já nasce com o computador na mão, ninguém faz curso de nada. Eu fiz datilografia, que, pô, para passar aquele troço lá, não sei quantos toques, com uma caixa de madeira sem olhar pro teclado, era um... Tu deve ter feito informática no CETIL também, não passou? Aí eu fiz o escritório modelo. Não, a informática veio bem depois da Simpev, depois do Jornal de Santa Catarina, para mim, na minha vida. Até os anos 90, ali, 91, 92, poucas pessoas tinham computador, né? Fui pro Jornal de Santa Catarina, tenho passagens memoráveis ali, a luta do Maguila em Blumenau, que eu fiz uma baita... Cobriu essa luta, foi no SESI, né? Foi no SESI. E aí eu tive que ser amigo do... Pô, eu tava tentando lembrar ontem o nome do repórter. Tive que ser amigo do repórter da Band, porque ele só dava a exclusiva pra Band, porque era o esquema do Luciano do Vale. Que cobria, né? E aí eu fiz amizade com ele para ir no sábado de manhã. O Jornal Santa Catarina não tinha edição segunda, só tinha edição no domingo. E eu precisava uma reportagem exclusiva para chamar pra luta, que era segunda-feira, na edição de domingo. E deu trabalho aquela luta com o Maguila, né? O Magrão lá deu trabalho. Não deu trabalho. Né? Foi um negócio mesmo, porque ele estava se preparando para ele queria pegar o Holyfield, né? Os dois ficaram lá se girando o tempo inteiro. Foi O cara era meio alto, era difícil de pegar ele, né? O Maguila estava ficando irritado já, né? Sim, só ficaram no clichê. O tempo inteiro. O povo que foi, lotou o ginásio do César lá, estava lotado, né? Mas a imprensa exclusiva foi bacana, porque daí eu fiz amizade com o repórter da Band, que era o cara que acompanhava o Maguila, lá no Plaza, na piscina. E aí eu pedi para ele botar 2 ou 3 perguntas nossas aqui, né? Do Maguila, tá, beleza. Uma baita de uma... Só que a minha reportagem não foi as perguntas que eu enfiei. O Maguila resolveu, logo depois da entrevista, ir para a barbearia que tinha ali no outro lado, ali embaixo, onde eu acho que é o Curte hoje, fazer barba. E aí o cara foi fazer a barba do Maguila. Cara, juro, está estampado no Jornal Santa Catarina, tá? Pode procurar lá em 88. Eu ainda vou lá no Arquivo Histórico buscar essa reportagem, eu não consegui ela ainda. O cara tava com a navalha, o cara tremia igual uma vara verde. Imagina, o Maguila era um ídolo pra muita gente. O funcionário da barbearia tava tremendo igual uma vara verde. E o Maguila, tu vai me cortar. Vai me cortar, o pau vai pegar aqui. Aí, cara, juro, o cara largou e o dono do salão assumiu. Pra fazer a barba do Maguila. A minha reportagem foi aquela. Foi isso, né? Se eu não me engano, o fotógrafo era o Escadinha, o Gilmar de Souza. Não sei se tu lembra do Escadinha. Eu lembro, claro que eu lembro do Gilmar. Posso estar enganado, mas é por isso que eu preciso resgatar essa reportagem. E tu cobriu também os jogos do Beck com o Flamengo, né? Sim, Copa do Brasil. Nós entrevistamos aqui há poucos dias o César Paulista, que tem uma história linda, César, né? Se tornou um blumenauense. César eu conheci lá. Um apaixonado por Blumenau. César eu conheci lá. Depois eu trabalhei com ele na Fundação de Esportes. Ele era diretor técnico. Pois é, que carisma que ele tem, que cara educado, que gentleman, né? Eu tive lá na Fundação, eu tive uns estresses e tal. E aí depois eu fui convidado para assessorar o Metropolitano, isso em 2011. E chamaram ele para ser técnico. Eu disse, não tem problema nenhum. Aí eu só gostaria, aí falei isso na frente do então presidente, eu gostaria só com César ter um momento a sós, porque nós tivemos pessoal com um embate. Para que não fique essa situação, porque, queira ou não, você é assessor do clube e ele vai ser o técnico. Então eu preciso... Aí paramos o resto. Ele é meu assinante hoje do Vigo. Hoje, inclusive, ele renovou minha assinatura.
Como é que funciona? Nós estamos indo para a parte final. Como é que é o Viver Bom Retiro? Explica para Em nós. 2015, então, eu criei o Viver. O Viver era focado, então, em valorizar as pessoas e as empresas do bairro. E aí eu criei uma modalidade, então, para assinantes. Que é um caderno impresso. Esse aqui, na realidade, hoje eu tenho o portal de notícias, né? E trabalho muito também com os grupos de WhatsApp. Hoje eu tenho 95% de cobertura do bairro, tanto de empresas como dos moradores, né? E eu vou retomar agora esse ano, infelizmente até em função dos custos, que aumentaram muito depois da pandemia, eu parei com o impresso. Mas tá no digital. As pessoas estão me cobrando muito a volta do impresso e eu vou voltar. Então, essas foram as 2 últimas edições, né? Inclusive, a última, salvo engano, acho que foi essa aí do pessoal vacinar. Essa aqui, a rua deserta em plena pandemia, e essa ali já é a edição dos moradores se vacinando. Mas eu vou voltar ainda esse ano, pelo menos com mais 2 edições, né? E voltar ano que vem normal com um bimestral. Aqui que incentivou a vacinação, tá certo, né? Aqui o primeiro relato que foi a rua Hermann Ehring. Imagina uma rua Hermann Ehring 7 horas da manhã, chapada de carro. Isso aqui foi os primeiros dias daquele confinamento nosso pela pandemia, né? Nós vivemos isso, né? Então aqui Ainda a bem rua que Hermann passou, Ehring, né, vazia. E aqui, Giovanni? não sei se a câmera está mostrando ali, mas aqui foram os moradores que foram vacinados, né? E aí... Tem tanta gente hoje que nega a vacina, né? Tem doenças ressurgindo, como sarampo. Num país, por exemplo, desenvolvido como os Estados Unidos, está tendo problema com sarampo porque há uma cultura de não vacinação. Eu não consigo entender como é que essas narrativas vieram à tona, principalmente pós-pandemia, sabendo que existe todo o histórico, tanto da gota, da paralisia infantil. A gente tomava tem a marca no braço hoje, daquela injeção com de pressão. Pistolada, né? Eu tenho a marca também. E na escola, né? Era na escola, não tinha... não tinha escolha, né, nego? Não tinha dizer, não vacina meu filho. Era obrigatório, fazia fila lá na sala, todo mundo lá tomando pistolada. E isso também ampliou a nossa perspectiva de vida, né? Sim. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é 77 anos. E a gente tem visto pessoas aí com 90, 95, 96, lúcida. Eu fui rotariano há 17 anos. Desses 17 anos, eu fui imagem pública do distrito do Rotary por pelo menos 10 administrações, 10 governadores, tá? E eu sei o que o Rotary investiu no mundo, tá? Com a campanha da Polio Plus para extinguir a paralisia. Eu lembro que quando eu era PA, eu fui no coral do Pedro II na 5ª série. Nós fomos cantar num tal de Criança... Não era Criança Esperança, era um outro nome que a antiga RBS fazia aqui onde é o terminal da Fonte. Tinha um evento ali, uma vez por ano. Depois foi para a escadaria da Matriz, né? Que era para incentivar a vacina, tá? A minha mãe, por exemplo, que tem todos os problemas pulmonares, tá? Ela tinha tomado aquela vacina que falavam mal lá do Butantan. Que foi a que tinha, era a que tinha. Que é a mais natural, que eu pedi para aplicar essa nos meus filhos. A minha enteada pegou Covid e eu peguei Covid na sequência e eu provavelmente, que eu dou cuidados para minha mãe, de 88 anos, vai fazer 89 no sábado, eu provavelmente contaminei minha mãe. A minha mãe foi para o hospital. A minha mãe já tinha tomado a primeira dose. Com todos os problemas pulmonares que ela tem, e ela ficou lá 4 dias dentro de quarentena, lá dentro do isolamento, e foi pro quarto. E depois veio para casa 2 dias depois, se isolar comigo trancado dentro de um quarto, porque eu ainda estava isolado. Talvez a vacina tenha ajudado ela nesse enfrentamento. E eu perguntei para os médicos, como é que pode amigos meus que nem fumavam, vamos pegar o caso do Minosso, vamos pegar o caso do Sérgio Pope, enfrentaram tudo isso. O nosso amigo que fez contigo o Skol Rock, o Fabrício Wolff. Ele e o Minosso foram os que ficaram mais tempo internados, né? E eles provavelmente não tinham tomado vacina ainda, porque eu não tinha tomado naquela época. Não tinha dado tempo, né? Então eu perguntei para os médicos, como é que pode? Com a minha mãe, com todos esses problemas, foi a vacina. E não sabiam qual era a consequência da doença, né? Porque deu tempo do Estado brasileiro organizar o sistema de saúde, tinha respirador para todo mundo, ninguém morreu na porta do hospital por falta de respirador, mas a tragédia poderia ter sido maior, porque ninguém conhecia os efeitos dessa doença, né? E eu vou dizer, eu adoro ver Jornal Nacional, vamos dizer, Globo, não sei o quê. Eu assisto sim, é a melhor emissora, a melhor emissora do mundo, é a 4ª melhor emissora do mundo, tem estrutura, tem ainda é a mais imparcial no Brasil.
Ainda Talvez não fosse a Globo, naquele período a gente estava mais ferrado ainda, né? E aí, pô, tomaram um chumbo até dizer chega de Mas todo tem mundo. gente que não assiste mais a Globo de jeito nenhum. E contesta. Ou assiste escondido. Assiste, né? Porque só pode, né? Assiste. Desculpa, assiste. E ainda quer contestar, chamar atenção. Assiste esse lixo. Ô, Giovanni, nós anotamos aqui. Tem um monte Tem de muita anotação, coisa. que a gente pulou muita coisa aqui. Mas tu trabalhou com uma turma boa, né? Tu trabalhou com a turma do PSDB ali dos anos 90. Foi que ali. era um pessoal pra frente, um pessoal progressista, um pessoal com uma visão de renovação da política. Tinham saído do MDB para tentar fazer uma coisa nova. Foi uma experiência legal tu ali? Da campanha foi legal, tá? Depois no processo de governo, com a gente venceu com a dobradinha Renato Viana e Wilson Souza ali, eu fiquei mais ligado a isso. Eu acabei tomando algumas broncas do PSDB, fiquei muito ligado ali ao gabinete do Renato. Também tomei bronca do PMDB, porque o pessoal do PMDB não admitia que eu, PSDB, Tucano, ligado ao Tinha Wilson ciúme Souza, ali, né? eu estava ali próximo do Arthur Monteiro e tinha acesso direto no gabinete do Renato. Eu disse, cara... Aí eles vinham me contestar, eu disse, cara, eu sou assessor de imprensa, eu estou aqui dentro do processo, eu sou gerente, o Arthur é meu chefe, eu tenho que fazer isso. O Renato me dava essa abertura. E o Arthur era muito profissional, ele protegia quem trabalhava com ele, né? E o Renato também, o Renato, assim, ele tinha uma... Tu trabalhou com o Renato e com o Kleino Bem? A minha ida para o João Paulo, para o governo do João Paulo, não, aí eu saí, o Décio venceu, eu saí, né? Depois tu voltou com o Kleino Bem. Aí voltei em função do meu trabalho que eu fiz nos Jogos Abertos de 2004, com aquelas 4 cidades ali, Indaial, Timbó, Pomerode, que eu fiz assessoria de imprensa, a convite do Marcelo Groy. E o Marcelo Groy tinha sido convidado, então, para assumir a Fundação de Esportes. E aí ele me trouxe junto para a Fundação. E aí eu passei pelo Marcelo, pelo Elson e pelo Galdino. 3 presidentes em 6 anos. Me chamou a atenção, aqui nesse resumo, aqui, um pouquinho do resumo da tua vida, aqui foi citado, e eu sei que tu é muito ligado à tua família, né, que foi registrado a perda do teu pai, a perda do teu irmão, né, precoce, infelizmente, né, aqui tu fala do aniversário da tua mãe, que tu é muito ligado à tua família, né, mas tem um negócio que tu pulou aqui. Tu pulou a eleição de vereador. A experiência foi ruim para ti, Giovanni? Acho que foi um aprendizado, mas em termos de resultado foi frustrante. Mas vamos esquecer o resultado, porque a política a gente sabe que tem uma questão relativo a gastos, né? Quanto tu vai investir, também o tamanho do eleitor, do público que tu tem. Na tua área tem 1.100 eleitores assim, e vários candidatos. Em momento algum eu criei a expectativa de me eleger. Tá? Mas tu gostou de porque tu sempre foi o cara dos bastidores. Sim. Tu gostou da política? É a tua praia pedir voto? Ou é uma página que tu quer apagar da tua vida? Não. Até porque não tinha sido a minha primeira experiência. Muita gente não sabe, mas em 88... Pra mim era a tua primeira experiência. Não, em 88, quando eu estava na Simpév, por pressão do Renato, do Cascais, desculpa. Tu participou daquela eleição? Eu tinha recém saído do Pedro II, né? Sim. E eu era presidente do Grêmio. E o Cascais... 19, 20 anos. E o Cascais me instigando. Vai sair, vai pegar o voto dessa gurizada. Ele montou a chapa e tal, né? Vamos sair, porque posso pegar os votos dos 16 anos, porque era a primeira eleição, acho que dos 16 anos. Só que não deu tempo. 88, não tinha dado... Não chegaram a fazer o título, né? Não, a maioria não fez o título. E lá eu tive 90 e poucos votos. Mas a época era uma boa votação. Pra você ter uma ideia, a reta final acabou. E aí, por isso que Partido sem recurso, por isso que eu lembro. Né? Nada, não deram nada, deram 1.000 santinhos. Eu tenho até hoje guardado o santinho lá, PTB. Aí tinha acabado os meus santinhos, aí por isso que, porra, cada vez que eu lembro do meu pai, do que ele fez por mim, cara. Meu pai comprou cartolina, ele comprou aquela tesoura de ponta, sabe? E pediu pra mim fazer um carimbo. Aí eu fui lá e fiz um carimbo. Ele e a minha mãe ficaram a noite toda fazendo cartãozinho assim com carimbo meu número de partido, que era na cédula aí do voto. Fiz 90 e poucos votos. Meu pai me levou lá na Velha Pequena, na casa de uns... Que ano que teu pai partiu? 2018. 5 meses depois perdi meu irmão. É 2 pancadas, né, Giovanni? 2. A do meu pai... Teu pai faleceu com quantos anos? 77. E o teu irmão? Meu irmão, 62, salvo engano, acho que ele é de 56, 62, ele tem... É isso, né? Meu irmão, pra nós foi surpresa. Meu pai sofreu 4 meses, cara. Eu fiquei 4 meses
levando e trazendo ele para o hospital, para a clínica, de uma dor nas costas. No final de ano, o exame em janeiro e depois confirmou em fevereiro câncer, 4 meses. Galopante. Câncer no pulmão. Ele já tinha parado de fumar fazia uns 20 anos, 30, mas ele usava muito também, como eu falei, ele era soldador, ele também, na época, ele não usava equipamentos de EPI e tal. Então isso tudo pesou, né? Então assim, foi duro ver o sofrimento do meu pai. Foi muito duro. Meu irmão também sofreu, mas meu irmão foi quando foi para o hospital já, que ele já estava na fila para transplante, então, fígado. E quando ele foi já tinha ido para casa um período, mas voltou e foi até rápido. Mas meu pai ficou 4 meses sofrendo. Mas a mãe tá firme. Tá firme. Tá com que idade? 88, vai fazer 89 sábado. Legal. E bem lúcida. Tudo. Não, ela tá começando já de uns anos para cá, 1 ano e meio para cá, de uns processos de demência. Tem, lógico, todo o processo que daí no ano seguinte eu ainda perdi a minha tia mais próxima, que era a irmã dela. Então, assim, a gente ficou, eu e minha mulher, né? Cuidando. A demência é difícil para administrar, né, Giovanni? Então, assim, ela lembra de coisas antigas e às vezes não lembra de coisas recentes que a gente fala, né? Então, assim, o Grilo conhece a luta minha e da minha esposa, né, que a minha então namorada, quando o pai faleceu, veio morar lá em casa, porque ficou eu já não ia. Meu irmão já não ia cuidar da minha mãe. Eu sei que meu irmão, se estivesse vivo, talvez ia largar ela num asilo, né? Mas eu tinha meio que compromisso com meu pai, de dizer assim, não, eu vou cuidar da mãe até... Tu tens uma filha, né? Eu tenho 2 enteadas. Ah, tu tem enteada. Tenho enteadas. No meu primeiro casamento eu não tive filhos. Então, assim, eu tenho 2 enteadas. Uma já está namorando, inclusive agora vai morar lá próximo de casa, que vai ser bom também para a Murielle. E a outra está lá com a gente, está trabalhando desde já 1 ano, trabalha aqui na Rua 15 numa loja, está feliz. Então... E o projeto de futuro? É o bom viver? Eu quero realmente reforçar o Viver Bom Retiro, né? Eu também estou com um portal de engenharia, que eu ainda não viabilizei. Pois é, tu me apresentou um livro aqui que tem um pouco da história de Blumenau. Tu que fez esse livro? Eu estou com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí desde 2012. E eu faço os informativos, fazia também... Agora voltei de novo para fazer e aqui é um catálogo histórico, né? Tem coisas aqui... E aí em 2023 eles fizeram 70 anos, então... Me coube a missão de resgatar a história deles, e eu fiz então um livro aí de 200 e poucas páginas por década, a partir dos anos 50, contando um pouco da história do Brasil, do mundo, de Blumenau, de Santa Catarina, e onde estava inserida a engenharia e a Associação dos Engenheiros do Processo. E alguns blumenauenses ilustres, né? Eu não sabia, por exemplo, que o pai do concreto armado no Brasil era blumenauense. Sim. Um Baumgarten. Exato. E o busto dele está, inclusive esse ano foi transferido, ele estava ali próximo. É o Emílio, né? É. Emílio, depois abrasileirado para Emílio, né? Que história legal dele, né? Ele é um dos, por exemplo, projetistas da ponte de Indaial. Os arcos aqui, foi ele que fez, não? A ponte de Indaial, né? Ah, essa é de Indaial. A dos arcos leva o nome do primeiro presidente da Associação dos Engenheiros, que é o seu... Agora deu branco aqui, desculpa, é muita informação. Eu estava falando antes e esqueci agora o nome dele. Daqui a pouco faz parte. O primeiro presidente da associação lá na década de 50 leva o nome da ponte, que todo mundo conhece como Ponte dos Arcos aqui. Tem algumas fotos históricas aqui, como... Tem até o Jânio Quadros está aqui, ó. Sim, porque daí eu faço toda uma viagem que aconteceu no mundo, aconteceu no Brasil, em Santa Catarina, em Blumenau, e aí onde entrou a associação e a engenharia, né? Como evoluiu. A construção da Avenida Beira Rio, que foi uma obra de impacto em Blumenau, inclusive, né? Tem o barro de uma das ruas lá do bairro Bom Retiro, que é a Rua Francisco Quinoc, eu consegui, tá aí, essa foto eu consegui resgatar, que faz divisa com o Parque São Francisco aqui, que é atrás do shopping aqui, que é Francisco Quinoc. Recebeu o aterro tiraram o barro de lá para terra. Para trazer para Beira Rio. E lá eu conheci a mulher que cuidou de mim até os 6, 7 anos, enquanto a minha mãe trabalhava do 1h30 às 10 na companhia, que era a Cláudia. Que na época não tinha creche, né? Não, a creche tinha até um determinado período, né? Então eu fiquei 2 anos de creche na Ering. Né? Em casa. Aqui é uma foto da Beira Rio tomada pelas águas em 83, 84, né? Fala sobre as enchentes, bem interessante. Um registro histórico da nossa cidade. Aqui aquele desmoronamento que ocorreu na Hermann Luche, que inclusive derrubou a casa do ex-prefeito Victor Fernando Sassi, né? São Francisco Quinoc, inclusive, a Cláudia e a filha dela e a família não perderam a vida por questão de 5 minutos. Tá?
desabou em 2008. Giovanni, foi um prazer esse bate-papo. Podia ser mais longo, tem muita história ainda para contar. É que a gente tem outros compromissos, Não, mas outra oportunidade nós vamos voltar. Com certeza. E aqui ficou todo... Ele pediu um roteiro, eu disse... eu sei mas que não ia ser isso. Eu acho que a gente conseguiu falar foi bem... questões interessantes, tanto para pessoas que viveram esse tempo, como pessoas que são filhos de quem viveu esse tempo. Sim. Vão ter um pouquinho da noção da história de Blumenau, né? A tua caminhada também se confunde com a história. E o nosso podcast aqui, o grande objetivo dele justamente é entrevistar lideranças de Blumenau, que são o que formam a nossa cidade, né? Sim. Então, lógico, em alguns momentos você vai pegar uma figura que já foi prefeito, né? Mas você vai pegar o presidente dos seus moradores, você vai pegar um jornalista, você vai pegar pessoas que fazem a história da nossa cidade, que tornam a nossa cidade uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Com certeza. Né? Então, só tenho saudades a agradecer muito a tua presença. daquela época, né? Pessoas que também foram, de alguma forma, me ajudaram a me formar, né? O Arthur Monteiro, para mim, com todo aquele jeito louco dele, ele foi, principalmente... Parecia com aquele quase 2 metros dele, aquela voz de imposição, mas ali dentro daquele cara uma figura amável, né? Tive uma escola com ele ali, pelo menos os 4 anos de prefeitura, mais aquele curto período de Jornal Santa Catarina, apesar de não ter sido meu editor, mas a gente via como ele agia dentro como editor de geral ali no Jornal Santa Catarina, né? Tive vários amigos meus jornalistas que também me ensinaram muito, né? Eu sou muito autodidata, tanto que eu muito do que eu acompanhei a tecnologia, o avanço da tecnologia, o primeiro contato com a internet, muito fui na cara dura, né? Eu fui aprendendo sozinho. Foi uma transformação completa, né? Dos anos 90 para cá. Nossa! Né? Eu lembro que eu tinha comprado, investido, isso no começo dos anos 90, uma máquina de escrever daquelas portátil. Sim. Capinha laranja, botava. Aí em 96 eu consegui fazer uma permuta com notebook. Uma empresa ali da Ponta Aguda. Foi um baita negócio, hein? Fiz assessoria de imprensa, ganhei um notebook. Ele aí evolui para um outro depois que eu comprei numa feira. E aí vai. Aí as paciências veio a internet. Né? Veio o tijolão, o celular. Sim. Eu já, graças a Deus, aí eu tava com uma condição melhor, eu não comprei o tijolão, porque eu odiava aquele troço, era pesado, eu comprei o menorzinho. A gente andava até meio de lado. Meio. Valeu, um abraço, cara. Roberto.